Olá, eu sou César Portugal, este é meu canal e estou aqui hoje para mais um dia estudarmos o Catecismo da Igreja Católica. Quero pedir a Deus que nos ilumine, que nos abençoe nesse momento, para que tudo aquilo que for lido hoje penetre em nosso coração, nos nossos pensamentos, na nossa compreensão e que possa nos ajudar na nossa caminhada dia após dia. Hoje nós vamos começar do parágrafo 279 e nós ainda estamos aí dentro do credo e hoje nós vamos falar do Criador. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Com essas solenes palavras, inicia-se a Sagrada Escritura. O símbolo da fé retoma estas palavras, confessando Deus Pai Todo-Poderoso como o Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Por isso, falaremos primeiro do Criador, em seguida de sua criação, e depois da queda no pecado, do qual Jesus Cristo e Filho veio nos resgatar. A criação é o fundamento de todos os desígnios salvíficos de Deus, o começo da história da salvação, que culmina em Cristo. Inversamente, o mistério de Cristo é a luz decisiva sobre o mistério da criação. Ele revela o propósito em vista do qual, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Desde o início, Deus tinha em vista a glória de nova criação em Cristo. Por isso, as leituras da Vigília Pascal, celebração da criação nova em Cristo, começam pelo relato da criação. Igualmente, na liturgia bizantina, o relato da criação constitui sempre a primeira leitura das vigílias das grandes festas do Senhor. Segundo o testemunho dos antigos, a instrução dos catecúmenos para o batismo seguia o mesmo caminho. Ponto número 1. A catequese sobre a criação. A catequese sobre a criação reveste-se de capital importância. Ela diz respeito aos próprios fundamentos da vida humana e cristã, pois explicita a resposta da fé cristã à pergunta elementar, feita pelos homens de todas as épocas. De onde viemos? Para onde vamos? Qual é a nossa origem? Qual é o nosso fim? De onde vem e para onde vai tudo o que existe? São perguntas que todos nós já fizemos, né? Claro, né? Raramente, mas principalmente ele fala aqui da Páscoa, né? A Páscoa é um momento de muita reflexão e principalmente na Sexta-feira da Paixão, quando Jesus entrega, né? E a gente, não sei, eu penso também no dia da minha morte ali na Páscoa, né? Enfim, as leis naturais aí da vida, mas aí eu fico, meu Deus, eu não quero morrer. Por que eu existo? De onde que eu vim? Onde que eu tava? Eu quero voltar. Não tem jeito. Por alguma razão, Deus precisou da Cesse. A Cesse não tem volta, não volta do começo, mas ela crê no céu. Ainda que haja um mistério, talvez não uma compreensão total de como ele seja, eu preciso confiar. Eu preciso confiar que os meus passos aqui podem me levar para lá. As duas questões, a da origem e a do fim, são inseparáveis. São decisivas para o sentido e a orientação de nossa vida e de nosso agir. A questão das origens do mundo e do homem é objeto de numerosas pesquisas científicas que enriqueceram magnificamente nossos conhecimentos sobre a idade e as dimensões do cosmos, o devir das formas vivas, o aparecimento do homem. Essas descobertas nos convidam a admirar tanto mais a grandeza do Criador e render-lhe graças por todas as suas obras, pela inteligência e pela sabedoria que dá aos estudiosos e aos pesquisadores. Com Salomão, estes podem dizer: ele me deu um conhecimento exato de tudo o que existe, para eu entender a estrutura do mundo e as propriedades dos elementos, pois a sabedoria, artífice de todas as coisas, mo ensinou. O grande interesse reservado a essas pesquisas é fortemente estimulado por uma questão de outra ordem e que ultrapassa o âmbito próprio das ciências naturais. Não se trata somente de saber quando e como surgiu materialmente o cosmos, nem quando o homem apareceu, mas antes descobrir qual é o sentido de tal origem, se ela é governada pelo acaso, um destino cego, uma necessidade anônima ou por um ser transcendente, inteligente e bom chamado Deus. Se o mundo provém da sabedoria e da bondade de Deus, por que existe o mal? De onde vem? Quem é o responsável por ele? Haverá como se libertar dele? Desde o início, a fé cristã tem se confrontado com respostas diferentes da sua no que diz respeito à questão das origens. Assim, nas religiões e nas culturas antigas encontram-se numerosos mitos acerca das origens. Certos filósofos afirmaram que tudo é de Deus, que o mundo é de Deus, ou que o devir do mundo é o devir de Deus, panteísmo. Outros afirmam que o mundo é uma emanação necessária de Deus, emanação essa que deriva dessa fonte e ela volta. Outros ainda afirmam a existência de dois princípios eternos, o bem e o mal, a luz e as trevas, em luta permanente entre si, dualismo
maniqueísmo. Segundo algumas dessas concepções, o mundo, pelo menos o mundo material, é mau, produto de uma queda, e portanto deve ser rejeitado ou superado. Gnose. Outros admitem que o mundo tenha sido feito por Deus, mas à maneira de um relojoeiro que, uma vez terminado o serviço, o abandonou a si mesmo. Deísmo. Ainda outras não aceitam nenhuma origem transcendente do mundo, vendo neste o mero jogo de uma matéria que teria existido sempre. Materialismo. Todas essas tentativas dão prova da permanência e da universalidade da questão das origens. Esta busca é própria do homem. Então aqui foram citadas diversas justificativas para a criação. O homem tentando encontrar essas justificativas, e aí se tornam linhas de pensamentos, filosofias. Sem dúvida, a inteligência humana já pode encontrar uma resposta para a questão das origens. Com efeito, a existência de Deus Criador pode ser conhecida, com certeza, por meio de suas obras, graças à luz da razão humana, ainda que, muitas vezes, este conhecimento seja obscurecido e desfigurado pelo erro. Por isso, a fé vem confirmar e iluminar a razão na compreensão correta desta verdade. Pela fé, compreendemos que o universo foi organizado pela palavra de Deus, de sorte que as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. A verdade da criação é tão importante para toda a vida humana que Deus, em sua ternura, quis revelar a seu povo tudo o que é útil conhecer a este respeito. Para além do conhecimento natural que todo homem pode ter do Criador, Deus progressivamente revelou a Israel o mistério da criação. Ele, que escolheu os patriarcas, que fez Israel sair do Egito e que, ao escolher Israel, o criou e o formou, revela-se como aquele a quem pertencem todos os povos da terra e a terra inteira, como o único que fez o céu e a terra. Assim, a revelação do Criador é inseparável da revelação e da realização da aliança de Deus, único com o seu povo. A criação é revelada como sendo o primeiro passo rumo a esta aliança, como o testemunho primeiro e universal do amor todo-poderoso de Deus. Além disso, a verdade da criação exprime-se com crescente vigor na mensagem dos profetas, na oração dos salmos e da liturgia, na reflexão da sabedoria do povo eleito. Entre todas as palavras da Sagrada Escritura sobre a criação, os 3 primeiros capítulos de Gênesis ocupam um lugar único. Do ponto de vista literário, esses textos podem ter diversas fontes. Os autores inspirados os colocaram no começo da Escritura, de modo que eles exprimem, em sua linguagem solene, as verdades da criação, de sua origem e de seu fim em Deus, da sua ordem e de sua bondade, da vocação do homem, do drama do pecado e da esperança da salvação. Lidas à luz de Cristo, na unidade da Sagrada Escritura e na tradição viva da Igreja, essas palavras são a fonte principal para a catequese dos mistérios do princípio. Criação, queda, promessa de salvação. Então existe uma razão, de terem colocado as passagens da criação lá no começo. E a gente pode comparar que segue a didática aqui do catecismo. A gente precisa entender o para quê de cada coisa que nos permeia na nossa fé, para a gente entender o porquê temos que ter certas atitudes com determinadas coisas, que mais para frente vamos ver aqui também. 2. A criação, obra da Santíssima Trindade. No princípio, Deus criou o céu e a terra. 3 coisas são afirmadas nessas primeiras palavras da Escritura. O Deus eterno iniciou tudo o que existe fora dele. Só ele é criador. O verbo criar, em hebraico, bara, sempre tem como sujeito Deus. Tudo o que existe, expresso pela forma o céu e a terra, depende daquele que lhe dá o ser. No princípio era a palavra, e a palavra era Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito. O Novo Testamento revela que Deus criou tudo por meio do Verbo eterno, seu Filho bem-amado. Nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e nele todas as coisas têm consistência. A fé da Igreja afirma igualmente a ação criadora do Espírito Santo. Ele é o doador da vida, o Espírito Criador. Veni Creator Spiritus, a fonte de todo o bem. Insinuada no Antigo Testamento, revelada na Nova Aliança, a ação criadora do Filho e do Espírito, inseparavelmente una com a do Pai, é claramente afirmada pela regra de fé da Igreja. Só existe um Deus. Ele é o Pai, é Deus, é o Criador, é o Autor e ordenador. Ele fez todas as coisas por si mesmo, isto é, por seu verbo e sabedoria, pelo Filho e pelo Espírito, que são como suas mãos. A criação é obra comum da Santíssima Trindade. O mundo foi criado para a glória de Deus.
Ponto número 3. Eis uma verdade fundamental que a Escritura e a tradição não cessam de ensinar e de celebrar. O mundo foi criado para a glória de Deus. Deus criou todas as coisas. Explica São Boaventura, não para aumentar a sua glória, mas para manifestar a glória e para comunicar a sua glória. Pois Deus não tem outra razão para criar a não ser seu amor e sua bondade. Aberta a mão pela chave do amor, as criaturas surgiram. O Concílio Vaticano I explica: este único e verdadeiro Deus, por sua bondade e por sua virtude onipotente, não para aumentar sua felicidade nem para adquirir sua perfeição, mas para manifestar essa perfeição por meio dos bens que prodigaliza às criaturas com vontade plenamente livre, criou simultaneamente, no início do tempo, ambas as criaturas do nada, a espiritual e a corporal. Então aqui, ambas as criaturas do nada, né? A espiritual e a corporal. Isso vai muito de encontro quando a gente defende a vida no ventre, né? Quando uma mulher está grávida, tem um bebezinho ali, independente da idade gestacional, do tempo de vida daquele bebê, existe a vida espiritual, a alma é instaurada. Então, por isso, a gente deve, né, ser a favor da vida, contra o aborto, porque a partir do momento que a concepção aconteceu, a alma foi instaurada. É vida, né? A mesma alma que um dia eu sonho em ir para o céu, é a alma que está ali já, naquele ser, dentro daquela barriga. Cria simultaneamente, né? Não há como ele criar sem a alma, né? Então, por isso é tão forte essa luta em defesa da vida. A glória de Deus consiste em que se realizem essa manifestação e esta comunicação de sua bondade, em vista dos quais o mundo foi criado. Ele nos predestinou à adoção como filhos por obra de Jesus Cristo para o louvor de sua graça gloriosa. Pois a glória de Deus é o homem vivo e a vida do homem é a visão de Deus. Se já a revelação de Deus por meio da criação proporcionou a vida a todos os seres que vivem na terra, quanto mais a manifestação do Pai pelo Verbo proporciona a vida àqueles que veem a Deus. O fim último da criação é que Deus, Criador de tudo, torna-se tudo em todos, procurando ao mesmo tempo a sua glória e a nossa felicidade. Ponto 4. O mistério da criação. Deus cria por sabedoria e por amor. Cremos que Deus criou o mundo segundo sua sabedoria. O mundo não é um produto de uma necessidade qualquer, do destino cego ou do acaso. Cremos que o mundo procede da vontade livre de Deus, que quis fazer as criaturas participarem do seu ser, da sua sabedoria e de sua bondade. Porque criaste todas as coisas, por tua vontade é que elas existem e foram criadas. Como são numerosas, Senhor, tuas obras, tu fizestes com sabedoria. O Senhor é bom para todos, compassivo com todas as suas criaturas. Deus cria do nada. Cremos que Deus não precisa de nada pré-existente nem de nenhuma ajuda para criar. A criação também não é uma emanação necessária da substância divina. Deus cria livremente do nada. Que haveria de extraordinário se Deus tivesse tirado o mundo de uma matéria pré-existente? Um artífice humano, quando se lhe dá um material, faz dele tudo o que quer. O poder de Deus, no entanto, manifesta-se precisamente quando parte do nada para fazer tudo o que quer. Isso é muito bonito. Deus parte do nada para fazer tudo o que quer. A fé na criação a partir do nada é atestada na Escritura como uma verdade plena da promessa e da esperança. Assim, a mãe dos 7 filhos nos encoraja ao martírio. Não sei como viestes a aparecer no meu ventre, nem fui eu quem vos deu o espírito e a vida. Também não fui eu quem deu forma aos membros de cada um de vós. Por isso, o Criador do mundo, que formou o ser humano no seu nascimento e dá origem a todas as coisas, ele, na sua misericórdia, vos restituirá o espírito e a vida. E isto porque agora vos sacrificais a vós mesmos por amor às suas leis. Eu te suplico, filho, contempla o céu e a terra e o que neles existe. Reconhece que Deus os fez do que não existia e que assim também se originou a humanidade. Visto que Deus pôde criar do nada, pode, pelo Espírito, dar a vida da alma a pecadores, criando neles um coração puro, e aos falecidos a vida do corpo pela ressurreição. Ele que vivifica os mortos e chama à sua existência o que antes não existia, visto que por sua palavra pôde fazer resplandecer a luz a partir das trevas. Pode também dar a luz da fé àqueles que a desconhecem. E ligado com a onipotência de Deus, né?
que nós vimos no último vídeo. Essa onipotência, ele tudo pode. Deus cria um mundo ordenado e bom. Por Deus criar com sabedoria, a criação tem uma ordem. Tu dispuseste com medida, número e peso, feita no Verbo eterno e por meio dele, imagem do invisível. A criação está destinada, dirigida ao homem, imagem de Deus, chamada a uma relação pessoal com ele. Nossa inteligência, por participar da luz do intelecto divino, pode entender o que Deus nos diz por sua criação, sem dúvida, não sem grande esforço e em espírito de humildade e de respeito diante do Criador e de sua obra. Originada da bondade divina, a criação participa desta bondade. É bonito que aqui ele diz que para compreendermos a criação de Deus, e nós somos essa criação de Deus, nós precisamos dele mesmo. E como ele nos criou, nós temos como se fosse a genética de Deus, né? De alguma forma seria isso aqui que está sendo explicado. Essa genética, tá? Me entenda de maneira explicativa, metafórica, mas nós precisamos dele para compreendê-lo, a ele mesmo. Só em Deus, com Deus e em Deus podemos chegar até Deus. Originada da bondade divina, a criação participa desta bondade. E Deus viu que era bom, e era muito bom. Pois a criação é querida por Deus como um dom dirigido ao homem, como uma herança que lhe é destinada e confiada. Repetidas vezes, a igreja teve de defender a bondade da criação, inclusive do mundo material. Deus transcende a criação e está presente nela. Deus é infinitamente maior que todas as suas obras. Sobre os céus se eleva a tua majestade. Não se pode medir sua grandeza. Por ser o Criador soberano e livre, causa primeira de tudo o que existe. Ele está presente no mais íntimo das suas criaturas. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Segundo as palavras de Santo Agostinho, ele é maior do que há de maior em mim e mais íntimo do que há de mais íntimo em mim. Deus mantém e sustenta a criação. Depois da criação, Deus não abandona sua criatura a ela mesma. Não somente lhe dá o ser e a existência, mas também a sustenta a cada instante no ser. Lhe dá o dom de agir e a conduz a seu termo. Reconhecer essa dependência completa em relação ao Criador é uma fonte de sabedoria e liberdade, alegria e confiança. Sim, amas tudo o que existe e não desprezas nada do que fizestes, porque se odiasses alguma coisa, não a terias criado. Da mesma forma, como poderia alguma coisa subsistir se não tivesse querido? Ou como poderia ser mantida na existência se por ti não tivesse sido chamado? A todos, porém, tratas com bondade, porque tudo é teu, Senhor, amigo da vida. Tudo é de Deus e aquilo que ele cria, ele mantém. Não faria sentido ele nos criar, sonhar conosco e nos abandonar por aí. Deus realiza o seu projeto, a divina providência. A criação tem sua bondade e sua perfeição próprias, porém não saiu completamente acabada das mãos do Criador. Ela é criada em processo de caminhada para uma perfeição última a ser ainda atingida, para a qual Deus a destinou. Chamamos de divina providência as disposições pelas quais Deus conduz sua criação para esta perfeição. Deus conserva e governa com sua providência tudo o que ele criou. Ela se estende com vigor de uma extremidade à outra e com suavidade governa todas as coisas. Pois tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas, mesmo os atos dependentes da ação livre das criaturas. O testemunho das Escrituras é unânime. A solicitude da divina providência é concreta e direta. Cuida de tudo, desde as mínimas coisas até os grandes acontecimentos do mundo e da história. Com vigor, os livros sagrados afirmam a soberania absoluta de Deus no curso dos acontecimentos. Nosso Deus está nos céus, realiza tudo quanto quer. E de Cristo se diz: aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha, ninguém abre. São muitos os projetos no coração humano, mas é a vontade do Senhor que permanece. Assim, se nota que o Espírito Santo, autor principal da Escritura, atribui algumas ações a Deus, sem mencionar causas segundas. Esta não é uma maneira de falar primitiva, mas uma forma profunda de lembrar o primado de Deus e seu senhorio absoluto sobre a história e o mundo, e de educar para a confiança nele. A oração dos Salmos é a grande escola desta confiança. Jesus pede uma entrega filial à providência do Pai Celeste, que cuida das mínimas necessidades de seus filhos. Portanto, não vivais preocupados dizendo: que vamos comer, que vamos beber, como vamos nos vestir. Os pagãos é quem vivem procurando todas essas coisas. Vosso Pai que estás no céu sabe que precisais de tudo isso.
Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. Aqui em casa, essa realidade acontece muito, né? Até mesmo porque o Felipe cresceu na Canção Nova. E, claro, hoje a Canção Nova tem uma visibilidade muito grande, né? Tem muita ajuda vinda de diversas partes, em especial com a comunicação chegando, né? Hoje todo mundo num aparelho consegue assistir, consegue ver as coisas, rezar e consegue contribuir muito fácil, né? Mas, em especial quando ele era criança, essa providência era de fato a providência mesmo, de não ter que rezar, aguardar, esperar e ver a coisa acontecer. E esse abandono acontece conosco também. Não é fácil essa confiança, não é fácil, mas ela é necessária, né? De que Deus cuida, desde que não fiquemos parados, né? Não adianta nada eu ficar ali no sofá, Deus, cuida aí para nós, né? Porque a gente, né, tá cansado, faz aí que, né, a gente está confiando na providência. Não, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Fazer os nossos trabalhos e ver Deus agir, né, na grandiosidade para além da nossa compreensão. Quando acontece algo, a gente fala, não acredito, né? Um verdadeiro abandono. A providência e as causas segundas. Deus é o Senhor soberano de seus desígnios. Contudo, para que eles se realizem, serve-se também da colaboração das criaturas. Tá vendo? É exatamente o que eu falei aqui, né? A gente precisa colaborar para que ele faça. Isso não é sinal de fraqueza, mas da grandeza e da bondade do Deus Todo-Poderoso. De fato, Deus dá às suas criaturas não somente o existir, mas também a dignidade de agirem elas mesmas, de serem causas e princípios umas das outras e de assim cooperarem no cumprimento de seu desígnio. Aos homens Deus concede até poderem participar livremente de sua providência, confiando-lhes a responsabilidade de submeter a terra e de dominá-la. Deus assim concede aos homens serem causas inteligentes e livres para completar a obra da criação, aperfeiçoar sua harmonia para o próprio bem e de seus próximos. Cooperadores muitas vezes inconscientes da vontade divina, os homens podem entrar deliberadamente no plano divino por suas ações, por suas orações, também por seus sofrimentos. Tornam-se então plenamente cooperadores de Deus e do seu reino. Eis uma verdade inseparável da fé em Deus Criador. Deus age em todo o agir de suas criaturas. Ele é a causa primeira que age nas causas segundas e por meio delas. Na verdade, é Deus que produz em vós tanto o querer como o fazer conforme o seu agrado. Longe de diminuir a dignidade da criatura, esta verdade a realça. Tirada do nada pelo poder, pela sabedoria, pela bondade de Deus, a criatura nada pode se for separada de sua origem, pois a criatura sem o Criador se esvai. Menos ainda pode atingir seu fim último sem a ajuda da graça. E a gente viu, né, que Deus é o começo e o fim. Tudo que vivemos é para nos conduzir a Deus. A providência e o escândalo do mal. Se Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do mundo ordenado e bom, cuida de todas as suas criaturas, por que então o mal existe? Para essa pergunta tão premente quanto inevitável, tão dolorosa quanto misteriosa, não há uma resposta rápida. O conjunto da fé cristã constitui a resposta a essa pergunta. A bondade da criação, o drama do pecado, o amor paciente de Deus que se antecipa ao homem por suas alianças, pela encarnação redentora de seu Filho, pelo dom do Espírito Santo, pelo congraçamento da Igreja, pela força dos sacramentos, pelo chamado a uma vida bem-aventurada, a qual as criaturas são convidadas antecipadamente a sentir, mas que podem, por um terrível mistério, abrir mão também antecipadamente. Então, é o famoso livre-arbítrio, né? Deus oferece tudo, mas você também pode negar todas essas graças. Não há nenhum elemento da mensagem cristã que não seja, sob um certo aspecto, uma resposta à questão do mal. Mas por que Deus não criou um mundo tão perfeito que nele não possa existir mal algum? Verdade. Segundo o seu poder infinito, Deus sempre poderia criar algo melhor. Todavia, em sua sabedoria e bondade infinitas, Deus quis livremente criar o mundo em processo de caminhada para a sua perfeição última. Então ele dá a chance de que nós o ajudemos a chegar nessa perfeição que
Talvez ele sonhasse com isso, né? Ou sonha com isso. Este devir permite no desígnio de Deus, juntamente com o aparecimento de determinados seres, o desaparecimento de outros, juntamente com o mais perfeito, também o menos perfeito, juntamente com as construções da natureza, também as destruições, juntamente com o bem físico que existe, portanto, o mal físico, até que a criação tenha atingido sua perfeição. Os anjos e os homens, criaturas inteligentes e livres, devem caminhar para seu destino último por opção livre, e a gente já entende qual é o destino último. E amor preferencial. Podem, no entanto, desviar-se e, de fato, pecaram. Foi assim que o mal moral, incomensuravelmente mais grave do que o mal físico, entrou no mundo. Deus não é, de modo algum, nem direta, nem indiretamente, a causa do mal moral. Todavia, o permite, respeitando a liberdade de sua criatura, e misteriosamente sabe auferir dele o bem. Pois o Deus Todo-Poderoso, por ser soberanamente bom, nunca deixaria qualquer mal existir em suas obras, se não fosse bastante poderoso bom para fazer resultar do mal o bem. Assim, com o passar do tempo, pode-se descobrir que Deus, em sua providência toda-poderosa, pode extrair um bem das consequências de um mal, mesmo moral, causado por suas criaturas. Não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus. Vós planejastes fazer o mal contra mim. Deus, porém, converteu em bem, exaltar-me para dar a vida a um povo numeroso. Do maior mal moral jamais cometido, a saber, a rejeição e homicídio do Filho de Deus, causado pelos pecados de todos os homens, Deus, pela superabundância de sua graça, tirou o maior dos bens, a glorificação de Cristo e a nossa redenção. Com isso, porém, o mal não se converte em um bem. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. O testemunho dos santos não cessa de confirmar esta verdade. Santa Catarina de Sena diz: aqueles que se escandalizam e se revoltam com o que lhes acontece, tudo procede do amor, tudo está ordenado à salvação do homem. Deus não faz nada para que não seja esta a finalidade. Santo Tomás More, pouco antes de seu martírio, consola sua filha. Não pode acontecer nada que Deus não tenha querido. Isso vai de encontro, né? O último vídeo eu trouxe um pouco do meu testemunho e é exatamente isso. Não pode acontecer nada do que Deus tenha querido. Aquilo que é a sua realidade hoje, né? Às vezes você está vivendo uma situação de dor, de angústia, de sofrimento, de saudade, também de alegrias, de vitórias, né? A gente não tem que achar que tudo sempre vai ser só a dor, só a dificuldade. Existem vitórias. Não acontece nada que Deus não queira. Ora, tudo o que Ele quer, por pior que possa nos parecer, é o que há de melhor para nós. Tudo o que Ele quer, por pior que possa parecer. Vai muito de encontro ao que eu testemunhei aqui, né? Lady Juliana de Norwich. Aprendi, portanto, pela graça de Deus, que era preciso apegar-me com firmeza à fé e crer, com não menor firmeza, que todas as coisas irão bem. Tu mesmo verás que qualquer tipo de circunstância servirá para o bem. Cremos firmemente que Deus é o Senhor do mundo e da história. Contudo, os caminhos de sua providência nos são muitas vezes desconhecidos. Só no final, quando acabar o nosso conhecimento parcial, como quando virmos Deus face a face, teremos pleno conhecimento dos caminhos pelos quais, mesmo por meio dos dramas do mal e do pecado, Deus terá conduzido sua criação até o descanso desse sábado definitivo, em vista do qual criou o céu e a terra. A gente só vai compreender tudo quando estivermos face a face, que é o objetivo final que Ele nos criou. Resumindo, na criação do mundo e dos homens, Deus colocou o primeiro e universal testemunho de seu amor todo-poderoso e de sua sabedoria, o primeiro anúncio de seu desígnio benevolente, o qual encontra sua meta na nova criação em Cristo. Embora a obra da criação seja particularmente atribuída ao Pai, é igualmente verdade da fé que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o único e indivisível princípio da criação. Só Deus criou o universo livremente, diretamente, sem nenhuma ajuda. Apesar de ser Pai, Filho e Espírito Santo, é Ele em uma pessoa só, né? Nenhuma criatura tem o poder infinito que é necessário para criar no sentido próprio da palavra, isto é, produzir e dar o ser aquilo que não tinha de modo algum, chamar a existência do nada. Deus criou o mundo para manifestar e para comunicar sua glória, que suas criaturas participem de sua verdade, de sua bondade e de sua beleza. É a glória para a qual Deus as criou.
Deus que criou o universo o mantém na existência por seu verbo. Ele sustenta o universo com sua palavra poderosa e por seu espírito criador que dá a vida. Então ele não só criou, ele tem que manter, sustentar. A divina providência são as disposições pelas quais Deus conduz com sabedoria e amor todas as criaturas até seu fim último. E aqui é muito importante também a gente entender que a providência não só o material, tá? E não só o financeiro, mas, como diz aqui, todo aquele objetivo de chegarmos ao nosso fim último. Cristo nos convida à entrega filial à providência de nosso Pai Celeste. O apóstolo São Pedro lembra: lançai sobre ele toda a vossa preocupação, porque é ele que cuida de vós. Você tem colocado sua preocupação onde? Eu digo para mim mesma também. A providência divina age também por meio da ação das criaturas. Aos seres humanos, Deus concede cooperar livremente para seus desígnios. A permissão divina do mal físico e do mal moral é um mistério que Deus ilumina por seu Filho, Jesus Cristo, morto e ressuscitado para vencer o mal. A fé nos dá a certeza de que Deus não permitiria o mal se do próprio mal não tirasse o bem, por caminhos que só conheceremos plenamente na vida eterna. Então, ainda que você questione coisas que acontecem, ele nos dá essa liberdade, de escolhermos o que queremos, mas a compreensão só quando estivermos com ele face a face. E assim encerramos mais uma sessão importantíssima aqui do Catecismo. Estamos avançando aí, já passamos da página 100. Agora faltam um pouco mais de 600 páginas, mas se a gente pegar na proporção, a gente está caminhando bem, E como eu disse, o importante é não ter pressa, é importante a gente concluir. Em tudo dai graças, perceba Deus nos detalhes da sua vida. Eu sou o César Portugal, este é meu canal, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Tchau!